Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos, sempre nas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios. Rede União é a rede que chegou para ficar e também pela nossa rádio Metrópole 7. Vocês que quiserem ouvir a programação da nossa Rede União, é só buscar por Valdeir Carvalho barra Rádio Metrópole 7 ou Rádio Metrópole 7 barra Valdeir Carvalho. Bom, a gente vai falar sobre o Vasco da Gama, a situação do Vasco, vamos falar do esporte, né, na sua dimensão, no caso é o futebol, não o esporte, o clube, é o esporte lá do Recife, esporte. Então, vamos falar do Vasco da Gama, porque a situação para o Vasco ela ficou muito complicada, ficou difícil. O Vasco ele foi derrotado pelo Bragantino por 2-0 em São Januário, em uma partida, em um jogo que dava para o Vasco vencer. O Bragantino não é esse bicho-papão, também não é esse time todo que poderia chegar lá e logo de início fazer o gol aos 3 minutos, né? No Vasco, do primeiro tempo, ou 2 minutos, um gol muito rápido, uma displicência tremenda da zaga do Vasco, da parte defensiva do Vasco. É uma displicência muito grande. E foi uma jogada que o Fernando Diniz fala na entrevista coletiva que eles tinham trabalhado a jogada para poder interceptar essa jogada do Bragantino. E mesmo, né, tendo sido treinado, eles conseguiram fazer, mesmo o Fernando Diniz tendo treinado a parte defensiva do Vasco, conseguiu ser displicente, conseguiu permitir a jogada e o gol logo assim, né, na parte inicial do primeiro tempo. Então, quer dizer, é culpa do treinador? Não, não é culpa do treinador, porque ele treinou a jogada. Agora, falha da zaga. E também o sistema do Bragantino ele veio fechado, ia no contra-ataque. Muitas vezes também, quando o Bragantino não encontrava a opção de jogada, ele voltava a bola lá do ataque, voltava para o meio de campo, do meio de campo voltava para o goleiro do Bragantino. Então, quer dizer, era aquele jogo realmente para você ir cozinhando, né? Você administrando a posse de bola e em um lance fortuito do adversário, você consegue marcar o gol. Foi assim como também foi feito o segundo gol no Vasco da Gama. Então, quer dizer, o Vasco jogando diante da sua torcida, jogando em casa, né? Tendo todo o apoio, fez um jogo excelente na quarta-feira ou na terça-feira contra o Melgar. Um jogo muito bom, que deu esperança, né? Até porque conseguiu a classificação para o playoff na Copa Sul-Americana. Então todos estavam imaginando que o Vasco iria pegar o Bragantino, que nunca tinha vencido o Vasco em São Januário, até pelo o histórico positivo que o Vasco vem tendo contra o Bragantino, 23, 24. Então, em 25 também poderia ser muito bom. Mas aí, com esse time e com essa displicência, o Vasco acabou perdendo, né, para o Bragantino por 2-0 e ficou numa situação complicadíssima, porque os outros times que estão ali na zona do rebaixamento vão jogar com chance, claro, deles saírem da zona do rebaixamento e colocar o Vasco, né? Colocar o Vasco e ainda também de quebra, deixa eu ver, só não entra o São Paulo, mas o São Paulo fica ali perigando. E o São Paulo é o próximo adversário do Vasco da Gama. E esse jogo, né, o Vasco não vai fazer em casa, vai fazer fora. Então, quer dizer, se o Vasco não ganhou dentro de casa, quanto mais fora. E o histórico do Vasco, fora de casa, é um histórico ruim. O Vasco até agora não conseguiu vencer fora de casa. Então, diante disso, a expectativa, né, é que o Vasco vai ficar aí até a volta, porque depois vai ter uma paralisação para o Campeonato Mundial de Clubes, e aí o Vasco vai ficar na zona do rebaixamento. Ainda tem essa parada também para o Mundial de Clubes, que muitos estão aí comemorando, achando que vai ser uma coisa muito boa para o Vasco, e não vai. Isso vai ser muito ruim, né? Muito ruim. Estando com esses jogadores que o Vasco tem, contando com esses jogadores. Mais ainda você tem essa paralisação. Se com a bola rolando, se com os campeonatos acontecendo, o time é displicente, um mês parado, pronto, acabou tudo. Né? Quando voltar, de repente, se bobear o que eles aprenderam, eles vão até esquecer.
Mas aí vão falar, pô, mas eles vão ficar parados, mas vão ficar treinando, né? O time também não vai ficar totalmente parado. Não importa, não é o mesmo foco, não é a mesma concentração de você participar de amistosos e você participar de partidas oficiais mesmo, né? Então, quer dizer, o Vasco, essa paralisação vai ser muito ruim para o Vasco. Ah, mas também tem outros clubes que vão ficar na mesma situação que o Vasco, sim, mas tem um elenco melhor, uma condição melhor, tem os jogadores, né, são mais aguerridos, então quer dizer, não tão quanto cansados, né, não cansados como o Vasco, é um problema sério, como que o Vasco ainda não consegue melhorar a sua parte física. Felipe Coutinho, é algo assim, é sobrenatural esse cansaço do Vasco. Então, como é que você vai corrigir isso? Aí o time fica, né, 30 dias aí parado, vamos botar entre aspas, mas parado, lógico, vai fazer treinamento, vai fazer amistosos, mas não é a mesma coisa. Então eu acho isso perigoso, né? Aí imagine o Vasco 30 dias parado e quando voltar, ainda vai voltar cansado, as jogadas, né? O Vasco com resultados negativos. E a pressão vai aumentar, né? Porque hoje se fala que esses resultados também negativos são consequências dos jogos, né? A sessão de jogos que o Vasco, não só o Vasco, todos os clubes estão tendo, né? São vários jogos um em cima do outro, mas todos estão tendo. Mas o Vasco é o que mostra um esquema físico, né? Um despreparo físico muito grande. Então tem que ver o que está acontecendo lá no Vasco, porque entrou Fábio Carille, saiu Fábio Carille, entrou o Felipe e o problema físico do Vasco continua. Então, quer dizer, observando bem, só para se ter essa ideia aqui, ó, da questão da situação do Vasco na competição, aqui, ó, o Vasco ele tem 10 pontos, o Fortaleza também está com 10, Vitória 9, Santos 9, quer dizer, ainda tem o Juventude com 8. Todos esses clubes aqui com a possibilidade clara de saírem, de se afastarem dessa zona do rebaixamento. E o que acontece? E vão colocar o Vasco. O Vasco vai ter que entrar aqui, né? Por exemplo, se Vitória ganhar, ele já vai a 12 pontos. Aí, ainda tem o Internacional aqui. Tem São Paulo, aí vem Internacional, né? Com 11, mas também ainda vai jogar. Quer dizer, Vasco com 10, esse aqui já tá, né, já jogou. E o São Paulo também, o São Paulo foi derrotado. Então o perigo está entre São Paulo e o Vasco, porque eu acho que São Paulo perdeu, o Vasco perdeu. Então, os dois já vão fazer, né, o jogo dos dois, quando eles forem se enfrentar, confronto direto, para escapar aqui dessa zona do rebaixamento. Aí você tem Vitória, Santos e Juventude, Vitória com 9, Santos com 9 e Juventude com 8. Quer dizer, situação complicadíssima para o Vasco, né? Então, quer dizer, a gente já olha assim e fala, caramba, cara, vai ficar tipo atolado ali na zona do rebaixamento e o Vasco não podia, nem não tinha necessidade do Vasco, né, passar por isso, se vence esse jogo contra o Bragantino. O Fernando Diniz, sempre nas suas entrevistas, ele é muito claro, ele é muito objetivo, né? Ele falou sobre essa questão de contratações, aí se precisar, porque ele acha que o elenco do Vasco é um elenco bom, ele até falou, olha, eu não vou ser contraditório, né, no que eu já falei. Se for preciso, algumas contratações, algumas questões pontuais, mas nós vamos com o elenco que nós temos. Então, quer dizer, ele acredita nesse elenco. E aí, né, é que a gente tem que chegar e entender qual é a visão dele. Aí, com esse elenco, como esse elenco está, e mesmo que o Fernando Diniz esteja tentando fazer com que o Ryan seja um 9, né, eu acho que o Vasco precisa, de fato, de um atacante de ofício ali mesmo, um 9, aquele que faz gol de cabeça, de pé, o que pode chegar e decidir, matar. Porque ontem ficou muito comprovado no jogo do Bragantino e outros jogos também. Tudo bem, o Verratti, artilheiro, hoje, né, consagradíssimo no Vasco da Gama, mas o Lucas Piton tentou fazer cruzamentos, até porque também os adversários já pegaram isso, gente. Não tem jeito. O Vasco ele é dependente dessa jogada de cruzamento para o Verratti.
para ele poder ir lá fazer o gol de cabeça. Quando ele está muito marcado, ou então também quando ele não consegue, não está no dia inspirado, aí acaba acontecendo dele mandar a bola para cima do travessão, né, não acerta o gol. Então, quer dizer, ficar só dependendo mesmo do Verratti é complicado para o Vasco da Gama, mesmo ele tendo aí, né, os seus gols, ele sendo, mas ele é só com bola no pé, ele não consegue desenvolver, não vai desenvolver. Então, o Vasco precisa de um jogador que desequilibre no meio de campo e também que tenha ali esse 9, porque o Ryan ontem fez 2 jogadas, teve 2 lances lá de perigos de gol, depois ele desapareceu, sumiu. Então, o Vasco precisa muito mais do que isso. Precisa de um meio de campo forte, né? um meia de criação. Infelizmente, o Felipe Coutinho não está conseguindo ser esse jogador de meio de campo de ligação, não está conseguindo, cansa. Não dá para entender esse cansaço a cada jogos, né, do Felipe Coutinho. Então, o Vasco não pode ficar só dependendo dessas jogadas do Lucas Piton pela esquerda, ou também aqui do PH para entrar pela direita, fazendo cruzamento só para o Verratti. O Vasco precisa, né, desse camisa 9 sendo um homem surpresa, um elemento surpresa, e que possa decidir. O Vasco tem que ter um homem ali que possa decidir, fazer as jogadas, né, aquele de arrancada mesmo, que está ali, que seja realmente o diferencial. O Vasco, como o Vasco sempre teve, Roberto Dinamite, o Vasco já teve vários times ruins, né? A gente sabe disso. Mas você tinha o diferencial, Ramon, né? Quando Ramon Menezes, Ramon carregou o Vasco nas costas. O Ramon praticamente sozinho levou numa temporada aí o Vasco nas costas. Passamos por isso. Você depender daquele jogador que era o diferencial e ele carregar o time nas costas, como o Edmundo, o Roberto Dinamite, né? O próprio Romário, outros grandes jogadores, e o Ramon, né? Que era aquele meia, Juninho Pernambucano. Pô, teve uma época que o Vasco era só dependente do Juninho Pernambucano. Se ele não desenvolvesse, o time todo estava, né, ali ferrado. Então, quer dizer, para lançamentos, cobranças de falta, o Vasco precisa desses jogadores no batedor de falta. O Vasco não tem batedor de falta. O Vasco não tem. Ali, bola, falta próxima da grande área. Quem vai bater? Quem é esse homem que pode chegar ali, né, em bola parada? Acho que teve Roberto Dinamite, o Marcelinho Carioca, né, na época do Marcelinho, até o Petkovic quando jogou no Vasco, o próprio Juninho Pernambucano. Quer dizer, esses jogadores o Vasco está precisando, o Vasco não tem. E fica contando, né, com esses jogadores, e na verdade eles são jogadores cansados, são aqueles jogadores assim, eles não têm uma motivação, eles não conseguem desequilibrar, né? Eles são normais, comuns, jogadores comuns. Você não tem diferencial, eles são jogadores comuns. Então, o Vasco está na dependência de jogadores comuns para poderem chegar e tentar fazer o que nunca vão fazer, que é o desequilibrar, né? Então, fica esse jogo truncado. Passos curtos, quando tem passe longo, o Vasco erra passos longos. Você não tem o diferencial, aquele jogador que vai chamar um jogador, chama logo 3 para cima dele e deixa uma parte aberta para que possa pegar também o time, né, o adversário, ele aberto. Então você não tem esse jogador do Vasco, porque tudo é muito previsível, os jogadores são lentos, né? Então, quer dizer, às vezes um homem só marca um. Quem poderia ser esse diferencial? Então, o Vasco precisa voltar essas características. Não pode ficar só, não, isso aqui é o que nós temos, desse jeito mesmo. Precisamos de um homem de ligação, um camisa 9 e um diferenciado. Diferenciado para poder chegar e, né, os adversários olharem assim, poxa, por exemplo, o Arrascaeta é um diferenciado. O meio de campo do Flamengo, é triste a gente ter que falar isso aí, mas é um meio de campo realmente muito bom. Gerson, os caras, quando você tem o Michael, que quando faz lá as jogadas pelas laterais, é muito rápido, né? Então, quer dizer, o adversário se preocupa com essa saída de bola, a marcação do Flamengo. Mas você tem um Arrascaeta, o cara, matou contra o Palmeiras, aquele lance que ele faz lá dentro da área do Palmeiras. Ele é um jogador diferenciado, o Gerson é um diferenciado. Então eu acho que tem que ter um diferenciado. O Felipe Coutinho esse diferenciado? Não, não é. Pode até um dia ter sido, mas hoje não é. As pessoas até estão tentando incentivar o Felipe Coutinho. Não, ele já está um pouco melhor. Um pouco, 1,5 milhão que ele ganha, um pouco, tem que estar muito, né? Ali tem que estar o extremo. Ele precisa ser aquele
bater falta, é fazer cruzamento, é estar inspirado, ser o capitão, chegar ali organizado de campo. Ele que tinha que ser esse jogador. E o Vasco não tem esse jogador, né? Então, como, pô, por exemplo, a gente só perdeu, o Vasco perdeu para o Fluminense por causa do John Arias. John Arias matou, né, aquele jogo. Aquilo que ele fez ali no primeiro gol, o lance do primeiro gol que o Fluminense fez no Vasco, o cara é diferenciado, pô. Tinha 3, 4 jogadores do Vasco em cima dele, o cara no chão, e os caras chutando, bicando, e ele lutando, levantando, pegou a bola, foi em direção à área, fez o cruzamento que originou. É um diferenciado, pô, né? Além da sua categoria, da sua raça, ele tem velocidade, é um cara realmente que tem visão, vai para cima. Se fosse qualquer outro jogador do Vasco que tivesse caído ali, ia ficar meia hora para levantar. Ele não, ele ficou brigando, né? Então, quer dizer, o Vasco precisa desse jogador, um diferencial. Tendo esse diferencial, acredito, né, arrumando bem ali essa parte defensiva do Vasco, mais um pouco ali com os volantes, e esse diferencial trabalhando com o 9, ali com o Verratti, aí o Vasco pode até, né, pensar e falar, agora o Vasco é um time realmente competitivo, tá diferente, tá quase chegando ali no nível dos adversários que estão bons, né? Então, quer dizer, o Vasco, tudo isso aí o Vasco tem que chegar e tem que preparar. Então, situação difícil, mas ficou muito... Olha, eu fiquei muito triste quando o Vasco tomou logo o gol. Logo no primeiro tempo, no início do primeiro tempo, falei, acabou. O Vasco tomou um gol, não tem poder de reação. É impressionante isso, né? Tudo bem, jogo é jogado, o Lambari, já falei isso aqui, o Lambari é pescado, então o jogo é jogado, o Lambari é pescado, beleza, é isso aí mesmo. Sendo que, poxa, se você tomar gol, você também tem que chegar lá, não, a gente toma o gol, mas também vamos fazer. Só que o Vasco leva o gol e não faz, entendeu? Esse é que é o problema. E quando o Vasco faz o gol, ele precisa botar 2, 3, porque senão, se tomar o primeiro gol, mesmo estando com 3-1, os caras vêm pra cima e empatam o jogo, entendeu? Então, porque o Vasco não tem personalidade, o Vasco não tem se botar 5, 6, igual ontem foi o jogo do PSG contra o Inter de Milão pela final da Champions, os caras brincaram, o pessoal lá do PSG, os jogadores do PSG, os caras brincaram com a Inter de Milão. Os toques dos jogadores do PSG, os toques muito rápido, 2 tempos, os caras pegavam, né, só pensavam em virar para jogar para frente, né? Não como o Vasco, que às vezes também quer jogar para trás, igual o Bragantino, que muitas vezes joga para trás. Não, os caras já pegavam, davam a preparada e já tocava. Preparava e já tocava, fazer um lançamento, saídas rápidas. Tanto é que o time do Inter, todo mundo estava esperando um jogo muito difícil, né? Mas como o PSG teve o domínio do jogo e como ele conseguiu encaixar, né, ali os jogadores, marcação e saída de bola, fez um estrago na Inter, né? Então todo mundo esperava um jogo muito difícil, poderia ser uma das finais mais difíceis da Champions, e acabou se tornando mais fácil, porque 5-0 para o PSG, e o PSG brincou com a Inter, né? Com aí de Milão. E aí você via um time da Inter igual o Vasco, totalmente apático, sem poder de reação, sem criação, né? Desorganizado, como a Inter se comportou, nem parecia ser a Inter de Milão. Um time desorganizado, apático, abatido. A saída de bola muito ruim da Inter, muitas vezes comprometendo até ali a parte da saída de bola, podendo tomar vários gols. A Inter estava perdida. Entrou no primeiro tempo perdido e quando voltou ao segundo tempo ficou mais perdida ainda. Por causa de quê? Por causa do jogo envolvente do PSG, né? Então, um jogo que todos estavam ali chegando, participando, mas você via a disposição dos caras, você via como que o comportamento, toque de bola, presença, chegada na área, né? Então, e como também eles voltavam para poder chegar e fazer a marcação. Então, tem esse diferencial? Tem um diferencial. Foi o que fez, né, o PSG surpreender ali a Inter. Agora, o Vasco vai surpreender quem com esse time previsível? Ninguém, pô. Ninguém. Aí, quer dizer, é uma situação que agora a gente tem que ficar com o sinal, né? O sinal vermelho, o alerta vermelho ligado. O Vasco agora está numa situação complicada. Se puder buscar na base, porque a gente ainda não entende, porque até agora não subiu, né, alguns meninos da base para poder mesclar, para poder dar um pouco de ânimo, de sangue, né, um pouco mais de vida a esse time, para mim está complicado, a gente não entende por causa de quê. E se em outro tempo já teriam subido alguns jogadores da base para mesclar e para poder dar sangue, dar vida a esse time, porque esse time está sem vida, está sem sangue. E aí, quer dizer,
já estamos mesmo na zona do rebaixamento. Agora ter que esperar, ter que torcer para que o pior não aconteça. E se acontecer também, o pior, aí, irmão, é só para o próximo, sei lá, é complicado, porque a gente olha e não consegue ainda enxergar uma luz no final do túnel. Eu sou Valdeir Carvalho, um forte abraço a todos e até uma próxima.